Olá, estamos ao vivo. Vocês estão me enxergando direitinho porque tá meio escuro aqui pra mim a minha tela, não sei o que que tá rolando aqui. E aí, gente, já vou chamando a nossa convidada de hoje, quem viu os... Oi, Oi, tudo bom? tudo bom? Tudo? Agora sim. Tá Peraí. muito perto do teu rosto. Tá, peraí, só um pouquinho, deixa eu ajeitar. Tá, Deu? Melhorou? deu. Aham. Eu não sei o que que aconteceu que tá tão escuro aqui pra mim. Tá direitinho Eu aí tô pra te ti? vendo perfeitamente bem. Tá, é Perfeito. que antes tava toda a imagem escura, agora ficou só a tela de baixo. Deixa eu Não. ver aqui. Eu vou só experimentar desativar os comentários, tá, gente? Pra ver aqui como é que vai ficar, se eu conseguir fazer isso. Pois é, ficou escuro igual. Tu tá perfeita pra mim. Deixa eles Tá, responderem de repente pra ver se eles estão te enxergando. tá. Não, quando eu tava sozinha aqui, já tava falando que tava me enxergando. Vocês estão vendo bem a Bruna, gente? Rolando esse drama aqui no início da live. É que eu não tô enxergando direito teu rosto, entendeu? Porque tá escuro Ah, aqui pra mim. entendi. Aham. Que estranho. Muito estranho, nunca tinha acontecido. Peraí. Melhorou? Não, não é tu. Não é o problema acho que é o Instagram. Putz. As pessoas estão enxergando, ó. Tá ok. Ah, então tá bom. Então, de repente, é só aqui comigo. Tá tudo certo, então. Pois Bom, é. não é isso que a live vai deixar de fazer com que a live aconteça. Ó, já tô nervosa. Bom, bom, gente, quem acompanhou os stories aí viu que eu tô fazendo uma série de lives, né? Eram 4 semanas, hoje estamos aqui na última e vamos fechar com chave de ouro com um assunto super legal que é sobre a importância do movimento artesanal. E para isso eu convidei a Bruna do Hulkiriti. Adoro esse nome. E assim, ó, só para contar um pouquinho para vocês, eu e a Bruna, a gente se tornou super amigas desde o final do ano passado ali, e é a primeira vez que a gente conversa olhando uma para a cara da É, outra, porque a gente só se fala por áudio. são aqui. Pois é, e eu acho que a ideia é justamente trazer os nossos papos cabeça pra todo mundo, né? Porque a gente fica, às vezes, horas conversando, batendo papo, filosofando sobre a vida e renderia uma live, né? Então, estamos aqui. Bom, então a gente preparou uma pauta para conversar com vocês. Espero que a gente não fuja muito do tema. E conforme a gente for falando, vocês podem ir interagindo aí nos comentários, que à medida que a gente conseguir ler, a gente vai ler para trazer também as contribuições de vocês aqui. Então, vamos começar, né? A gente já começou, mas vamos começar. Bom, esse lance do movimento artesanal, claro que a gente vai puxar a brasa aqui mais, vai acabar puxando a brasa mais pro tricô e pro crochê, que é o que a gente faz, né? Mas a gente já quer deixar claro, assim, desde o início da live, é que esse movimento artesanal, ele vai muito além do trabalho feito, né, com fios. Desde fabricar a fabricação de acessórios, e como a Bruna mesmo falou quando a gente estava formando a pauta, até fabricar cerveja artesanal, pães artesanais. É muito abrangente isso, né? É, Então, a gente quer tirar vocês de uma caixinha para vocês pensarem muito além disso, sabe? Que é muito importante esse movimento em todos os aspectos do dia a dia da nossa vida e que é super importante a gente fazer o manual e a gente consumir também o manual. é verdade. Na verdade, esse assunto é super amplo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente começar a falar, a gente vai desviando realmente, bem como tu falou, o assunto para várias outras coisas, né? Mas e a gente tem muito essa ideia, né, de que o movimento artesanal ele surgiu na pandemia, mas na verdade isso não é uma verdade, né? Ele já era uma tendência antes, bem forte e que intensificou na pandemia, na verdade, ele foi evidenciado na pandemia, porque as pessoas, não só pelo fato das pessoas estarem em casa sem fazer nada e não saber o que fazer, né? Mas também porque antes, naquela rotina louca, as pessoas não paravam
não tinham tempo e nem estavam no automático, né? Então não cogitavam o fazer manual como uma possibilidade. E aí, no momento que tiveram em casa, e às vezes até faltando alguma coisa, ou né, alguma escassez de algum produto ou serviço, não, eu vou ter que consertar isso, eu vou fazer um pão, eu vou fazer minha horta, né? E aí aquilo ali acabou intensificando. E eu acho que no tricô e no crochê, no artesanato com fios, teve ainda foi mais intenso ainda. E a internet, as redes sociais foram fundamentais para que a gente se encontrasse. Porque, na verdade, estava todo mundo fazendo, ou gente que já fazia antes da pandemia, né? E não achava a sua turma. E eu acho que, assim, nesse momento que todo mundo começou a externar, ó, tô fazendo, e mostrou, a gente começou a se encontrar, né? E é muito legal, assim, porque essa comunidade do artesanato é uma comunidade muito do bem, assim, sabe? Eu acho isso muito legal, porque as pessoas se ajudam e se apoiam. Isso é incrível mesmo. Eu acho É. muito ótimo. E eu particularmente, assim, eu cresci os meus contatos de pessoas tricoteiras, assim, fui crescendo ao longo do período em que eu comecei a ensinar aqui na internet, mas isso se intensificou bastante justamente no inverno do ano passado, sabe? Que eu comecei a criar laços com as pessoas. E isso é muito legal, uma comunidade muito forte. E eu acho É. isso importante também. Nós que fazemos e ensinamos, da gente mostrar isso para as pessoas, sabe? Que a gente não é só um artesanato isolado, é um movimento inteiro. Exatamente. E eu acho que a comunidade toda ela tem um entendimento muito bom de que se apoiando a gente é mais forte. E que não tem uma concorrência entre nós. E isso é incrível, porque todo mundo se apoia. E no momento que tu encontra uma pessoa que faz um trabalho parecido com o teu, tu acha incrível, né? Porque até um certo momento, assim, as pessoas tinham o artesanato mais como uma coisa antiga, e por causa da modernização, né, da industrialização, da digitalização, a gente acabou deixando isso mais como um hobby e tal. E agora, com essa tendência de a gente não ter mais como consumir, produzir essa produção em massa, né, essa como é que eu vou te dizer, a industrialização excessiva, a automação excessiva, as pessoas acabaram resgatando isso com toda a força, né? Sim, Tanto as pessoas mais antigas que têm essa memória afetiva né, do tato com a coisa manual, quanto a geração nova, a geração Z, que a gente chama, incluindo a nossa também, a Y, né? Minha e tua, que a gente também não é sim. tão novinha assim, né? Embora pareça, A a gente gente já já, trilhou né, muito já chão. passou dos 30, né? Aham. Então, a gente está preocupado também com o futuro, né? A gente tem muito isso de se a gente vai ter futuro e como ele vai ser, e a gente já entendeu que esse processo de consumo massivo, ele é insustentável. Então, são Sim. várias insustentabilidades, não só na questão ambiental, como também da nossa saúde mental, porque a gente, como ser humano, a gente tem aquela necessidade natural da comunicação, da expressão, do tato, né, do pertencimento em comunidade, e isso estava sendo, na verdade, nos tirado aos poucos por causa da industrialização e digitalização excessiva, né? Sim, exatamente. E sobre esse lance, assim, puxando um gancho sobre o que tu falou, né? Que não existe uma concorrência entre nós. Uhum. Talvez para algumas pessoas ainda não caiba muito bem o entendimento dessa questão, porque eu já recebi muitos comentários, assim, né, de pessoas que davam a entender que elas estavam se comparando, que elas não conseguiam produzir para chegar, para concorrer com uma empresa que faz com máquina. E daí Ah, eu até, assim, de um tempo pra cá, eu tô sempre repetindo, gente, não vamos comparar, entendeu? Porque nós somos pessoas e empresas grandes trabalham com máquinas. E então não dá para comparar um tricô, né? Falando justamente da nossa brasa aqui, falando do tricô e do crochê, não dá para querer comparar um trabalho artesanal, onde a gente dedica tempo, onde a gente dedica o nosso conhecimento, onde a gente vai fazer uma coisa personalizada com uma produção em massa, como tu mesmo estava falando, que é tudo, é. tudo igual.
E a gente tem que colocar o nosso valor ali naquela coisinha que a gente está fazendo, sabe? É que, Isso é na muito verdade, importante. desculpa te interromper, é que, na verdade, às Sem problema. vezes, o próprio artesão não se dá conta do valor que ele tem, né? E não consegue ele mesmo ver que são coisas completamente diferentes a produção industrial do fazer manual e que fazer manual, ele tem inúmeras vantagens e agora, esse momento, mais ainda. Porque, vamos dar um exemplo, assim, bem nada a ver com um tricô e crochê. Um pão, tá? Um pão lá de saquinho que a gente compra no supermercado. Isso há um tempo atrás era uma revolução, porque na verdade tu ia pro supermercado e tu não queria ir toda hora lá, e aí tu, vou comprar um pão de saco. Nossa, que maravilha, ele dura, sei lá, uma semana, mais até, na minha geladeira, e eu não preciso ir lá toda hora na padaria comprar um pãozinho que vai ficar duro no outro dia, né? Uma coisa assim. E aí isso começou a se esgotar, porque as coisas começaram a ficar cada vez mais iguais, e elas são... Aí tem a questão da saúde, né? Que não é um pão tão saudável, porque tem aditivo químico, tem isso, tem aquilo. E aquilo começou a perder a graça, as pessoas aquilo começou a se intensificar né, de uma industrialização excessiva e as pessoas retornaram. Agora as pessoas pensam assim, tem uma padaria artesanal ali, nossa, eu vou lá, eu quero sentir o cheirinho, eu quero tocar, eu quero conversar com a pessoa que fez, eu quero conhecer quem faz, eu quero ver como faz, eu quero saber como é feito, o que tem dentro, sabe? As pessoas estão muito diferentes nesse sentido. Né? A gente falou da cerveja, ali tem a Cecília tá aqui até, ela faz crochê. É uma crocheteira e tem uma cervejaria artesanal. Eu vi uma cervejaria chegando aí. Uhum. E aí ela disse também, as pessoas querem saber quem é o dono, né? E acham incrível que seja só um casal, que vai lá, o próprio casal ajeita a cervejinha ali na prateleira do supermercado, conversa com o cliente. As pessoas estão carentes, porque nós estamos num momento... Tô falando demais, né? Não, pode continuar, vai firme. Que assim, ó, as pessoas não aguentam... É que tudo é relacionado, né? Tu vê como Sim. eu tô viajando. As pessoas não aguentam mais a automação excessiva. Por exemplo, tu quer falar com uma pessoa para, sei lá, cancelar um serviço de internet. Tu encontra um robô... E tu não consegue dizer o que tu quer. Aí, agora eles desenvolveram o WhatsApp. Eles te dão 3 opções. Não é nenhuma daquelas. Tu diz qualquer outra coisa e não entendi. Então, assim, quando eu converso com as pessoas que seguem o meu Instagram e elas tiveram qualquer problema lá na compra de uma receita, sei lá, perderam a receita, e eu respondo e resolvo na hora, elas... Ai, nossa, como tu é atenciosa. Eu digo, cara, eu só mandei ali uma receita, sabe? Mas eu ouvi ela. E as pessoas estão sentindo muita falta desse contato. De serem ouvidas, de ter uma interlocução, sabe? E não assim uma coisa que bate... E aí é que tá a nossa diferença da indústria. Porque na indústria, tu vai lá, compra uma blusinha, se ela chegar aqui, ela estragou, ou sei lá, não durou nada, que elas são todas feitas para não durar mesmo, né? Sim. Tu não sabe de onde é que veio, quem fez, sabe? E tá aí a obsolescência programada, né? Exatamente. Tá aí a obsolescência programada, que é um assunto que a gente vai acabar não abordando aqui, mas é algo que eu indico fortemente que vocês pesquisem, né, no Google. Exatamente. E enquanto eu tava falando, eu tava pensando aqui, né? Eu mudei muitas coisas na minha rotina, assim, desde o início da pandemia. Eu gosto, por exemplo, de fazer pão, só que eu nunca tinha tempo de fazer pão. Então, eu acabava sempre indo pelo mais fácil, comprando pão pronto, pão de saquinho, né? Que congelava, colocava na geladeira e durava dias. Aí, porque pão feito em casa, a gente tem que se dedicar um tempo para fazer, né? Ele demora. Então, eu ouvi a oportunidade de começar a fazer meu pão e olha, eu acho que faz quase um ano que eu não compro mais pão. E é muito bom isso, sabe? Eu congelo igual, dá tudo certo. Claro que se deixar ele ali no tempo, né? Ele vai estragar mais rápido, mas, gente, não tem conservante. Outro lance também que eu tava pensando, já saindo, né, do tricô e do crochê, é sobre os alimentos, né? A gente começou a comprar aqui de duas... uma é um casal, uma empresa é um casal e a outra é uma família ali, várias pessoas que moram aqui perto de casa, tem uns mini sítios aqui, né? E daí, ao invés de comprar
direto nos grandes mercados, a gente está comprando direto do pequeno produtor, sabe? Um deles, inclusive, não usa nada de agrotóxico, isso é maravilhoso. É uma pena só que eles não têm todos os produtos que a gente precisa, então, vez que outra, a gente tem que acabar comprando no mercado. Mas é uma mudança, sabe? Então, assim, a gente não precisa se preocupar, meu Deus, eu tenho que fazer tudo de uma vez só. Não, a gente pode ir mudando aos poucos, sabe? A gente tem que ir dando os Exatamente. passinhos. É. Exatamente isso. Porque E, daí, com o tempo, a gente vai mudar e a gente vai acabar também com isso, incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. exatamente. Mas tu sabe que essa questão da horta, por exemplo, ela é totalmente relacionada com o nosso assunto, porque se tu for pensar, as pessoas estão cansadas também de serem envenenadas, né? Porque a quantidade de agrotóxico que tem na nossa comida é absurda e a gente sabe as consequências disso. Então, muitas pessoas começaram a fazer hortas em casa, mesmo em apartamento, hortas verticais, e isso é mais ou menos o mesmo ato de rebeldia contra esse sistema, né, que industrializa tudo, do que a questão de a gente fazer as nossas próprias roupas. A gente sabe que tem uma questão ambiental, humanitária envolvida nessa compra de roupas, né, que a gente não sabe de onde vem, e a gente fazendo a nossa própria roupa ou vendendo o nosso fazer manual para as pessoas que querem comprar uma roupa que elas sabem quem fizeram, que não teve exploração, né? E é mais ou menos a mesma coisa. É o mesmo movimento, né, que a gente acabou descobrindo que tem nome, que é o craftcore, né? Então, Exatamente. Achei o máximo. é muito legal isso. E que vai estar muito em alta, inclusive, né? Agora, para esse ano, justamente porque foi fortalecido com esse tempo aí da pandemia. Exatamente. Então, né, por mais difícil que seja esse momento, pelo menos algumas coisas, né, estão aflorando para a gente ter um futuro melhor para o nosso Olha planeta, ali, né? tem uma pessoa Porque, dizendo que mora nos Estados Unidos e muita gente tem horta em casa e galinha no quintal, até na cidade. Isso bah, que legal. é um retorno, porque na verdade a gente não tem mais para onde expandir. O consumo massivo ele não tem mais como acontecer. Então as pessoas estão se dando conta, principalmente a nova geração, como eu estava falando, né? O nome do movimento é Craftcore. Craft? Pesquisem depois. Core. Vale muito a Pesquisem pena, né? depois, porque é muito legal. Muito legal. Bom, e Deixa eu botar aqui. passando um pouquinho agora para a próxima pauta, enquanto tu escreve aí, que uma coisa que eu vejo que se quebrou muito, desde que eu comecei a entrar na internet aí, sobre esses lances de artesanato daí, do fazer manual, realmente relacionado a tricô e crochê, no meu ponto de vista, isso veio bem antes da pandemia mesmo, mas está cada vez se intensificando mais. Acho que não está relacionado diretamente com o que a gente com esse momento que a gente está passando, mas é sobre essa quebra de paradigma, assim, de que tricô é coisa de velha, que tricô é coisa de mulher, que homem não pode fazer, Uhum. sabe? Gente, nada a ver isso aí. Eu sempre achei que era nada a ver, entendeu? Eu sempre achei. Eu faço tricô, sei lá, há mais de 20 anos tranquilo. Desde os meus 8 anos e eu tenho 33, eu acho. Eu já nem lembro mais. Sou muito perdida nessas coisas de data, gente. Não me ligo nessas coisas. Mas enfim. Me perdi, viajei demais. Tá, mas enfim, eu Que nunca tricô é achei coisa de que. velha, que não é coisa de Não, velha. porque eu faço tricô e crochê desde criança, então como é que pode ser coisa de velha? Óbvio que na época que eu comecei a aprender, eu era a única criança do meu círculo que fazia. Mas mesmo assim, eu não tinha nenhum problema de levar meu tricô e meu crochê para a escola e de vez em quando fazer na hora do recreio. Eu não tava nem aí, entendeu? Se me julgassem. Mas Porque tu, era um troço que eu tava gostando de fazer. Então mas que se dane, entendeu? tu sabe que por exemplo, quando a gente era criança, né, essa idade aí, até tinha internet, mas não era, né, como é hoje. E eu acho que faltava as tricoteirinhas se encontrarem, porque agora eu tô descobrindo que tem um monte de tricoteira da nossa Sim, idade. Milhares, exatamente. milhões, Que já faziam isso. que já faziam, só que a gente não sabia. Então tá aí essa parte da digitalização, se a gente souber usar ela de forma saudável e racional, ela é incrível, é excelente. Nem tudo é um bicho de sete cabeças, né? Até porque as Exatamente. coisas elas só vingam e só dão certos porque tem uma parte boa, né? Então a gente tem que Sim. saber aproveitar a parte boa de cada uma dessas coisas.
Lá no passado, quando a gente era criança, a gente já estava se preparando para estar aqui hoje, viu? Ó, isso é lindo demais. A gente nem sabia, mas estávamos nos preparando. E eu tinha muito orgulho, assim, eu só fazia cachecol e roupinha para minhas bonecas. E eu tinha muito orgulho daquilo que eu estava fazendo, eu achava o máximo, sabe? E eu adorava contar a história, falar sobre como aprendi e tudo mais para as pessoas que me perguntavam. E das pessoas, ah, que bonitinha ela já faz essas coisas. Mas hoje eu fico muito feliz de ver que assim, eu recebo mensagem de meninas e meninos de todas as idades, assim, dizendo, ai, Bianca, aprendi a fazer tricô, aprendi a fazer crochê contigo. Eu acho muito legal. Claro que É. ainda a quantidade de meninos, né, de homens, é muito menor em relação à quantidade de mulher. Mas eu, sinceramente, acho que com o tempo isso vai acabar ficando mais balanceado, assim. É porque realmente tinha muito preconceito, sabe? É, E, e eu acho que agora, assim, os homens tipo, não estão mais preocupados também. Não todos, né? Porque alguns ainda são muito machistas para isso. Mas mas isso alguns homens vem sendo bem já estão se abrindo. desconstruído. É. Sim, E principalmente da nova geração, a geração essa nascida ali entre 95 e 2010, que é chamada geração Z, eles são muito desapegados dessas questões de preconceito, eles são mais abertos à diversidade, eles não têm muito essa questão tão, tão pesada, né, como tinha na nossa geração, por exemplo. Então isso vem sim. mudando. A gente vê um monte de menino, não sei se tu conhece, o Jonas, não sei, eu não sei, é um menininho crocheteiro da internet. Ele O tem Júnior, Jonas, não sei, não sei. tem o Júnior crocheteiro, Não, ele é um não estrangeiro. é? Não, Ah, esse eu não conheço. Esse eu não escreve conheço. livros de crochê. Então, Ai, que legal. Vai, esse eu aham, não conhecia. vou te mandar. Bom, tá, me manda então. Bom, agora vamos passar para o próximo, que é sobre a questão do empoderamento, né? A gente deu uma pincelada aí um pouquinho antes, mas, assim, o artesanato, né? Quando a pessoa, ela pode fazer... Aí, gente, vamos sair da casinha, não vamos só pensar no tricô e no crochê, porque qualquer coisa que a gente tenha aptidão, que a gente consiga se desenvolver como profissional e gerar uma coisa que seja útil. E que não só pela questão da renda, né? Que a renda é ótimo também, quando a gente consegue viver do que a gente faz como hobby, acaba virando renda, é muito legal. Mas no momento em que a gente acaba se sentindo útil por fazer alguma coisa, seja um tricô, um crochê, um acessório, um móvel, né? Tem muito móvel artesanal Claro. aí também rolando, cerveja, pão, qualquer coisa, né? Doceria e tal. A gente acaba se sentindo empoderada por estar fazendo esse negócio que é útil, sabe? E no lance de acabar conseguindo monetizar isso, de conseguir gerar renda, a gente consegue como é que ter independência financeira, né? E gerar movimentos da economia local. Isso é muito, Exatamente. muito, muito importante. E são coisas que às vezes a gente não pensa, porque eu tô dizendo isso porque eu não pensava. Eu simplesmente fazia. Eu não estava preocupada e nem pensava se estava causando algum impacto quando eu vendia as minhas roupas, Sim. entendeu? Eu tava só querendo vender. Eu não pensava. Eu podia ter usado isso, sim, para incentivar as pessoas, entendeu? Ó, compra de quem faz, entendeu? É, assim, o trabalho manual, assim, se tu for ver, ele é extremamente libertador e revolucionário, né? Porque muita gente, na pandemia, ou perdeu o emprego ou não pôde trabalhar, e aí descobriu que poderia fazer um trabalho artesanal e se sustentar a partir disso, né? Então, lógico que isso empodera a pessoa de ela se sentir capaz e livre de não depender de um terceiro para receber um salário, né? E fazer o seu próprio negócio. Além do que também é incrível o fato de tu mesmo fazer as tuas próprias roupas, as tuas próprias coisas. Então, com certeza, empodera muito. Até conversei com uma menina que era caixa de supermercado e falou, olha, antes da pandemia eu não conseguia ver a minha família, eu não via a minha filha não, a minha irmãzinha crescer. Eu precisava sustentar, porque tem toda essa questão que a pessoa não tem opção, ela precisa levar comida para casa, né? E aí, no momento que ela se vê sem nada, e aí ela descobre que ela tem a possibilidade de fazer uma coisa que ela nunca tinha pensado antes na vida, ela descobre ali uma libertação. Então, com certeza, é um caminho que deve ser considerado nesse sentido, né? Sim. E eu
Eu sou suspeita para falar, porque eu tenho o bichinho do empreendedorismo em mim desde que eu me conheço por gente, sabe? Então, quando eu era criança, eu já sonhava que um dia eu ia estar fazendo alguma coisa assim feita por mim, porque eu sempre achei isso muito Sim, importante. Mesmo que eu não pensasse assim no todo, sabe? Não tinha esse feeling assim de sim. pensar nos impactos que eu causaria com o meu trabalho, eu sempre achei que era importante eu fazer algo com as minhas mãos, porque eu queria mostrar para as pessoas que era legal fazer isso. Então, desde muito pequena, assim, quando até as pessoas que vêm aqui, que chegam aqui, que começam a me seguir, que já me conheciam, esses dias uma colega da faculdade comentou, assim, me mandou uma mensagem no direct, na verdade. Ela disse, nossa, quando a gente fazia faculdade, eu me lembro de tu falando, eu fico muito feliz que tu tá realizando o teu sonho, entendeu? E a Ah, gente não pode deixar de sonhar e de lutar com as nossas tá. coisas, assim, com os nossos objetivos, sabe? Às vezes até demora um pouquinho para engrenar, Exatamente. mas vai. A gente tem que ter perseverança, porque é muito importante. Se a gente gosta, se a gente tem essa vontade, sabe, de trabalhar com essa questão manual toda, a gente tem que correr atrás, assim, e começar a conscientizar as pessoas também. A gente até Uhum. colocou na nossa pauta aqui sobre a falta, né, de valorização de algumas pessoas, assim, em relação ao nosso trabalho manual. E isso é uma coisa que a gente tem que reeducar as pessoas, porque o fazer manual ele foi muito discriminado na época da industrialização. Então Uhum. era como se o negócio manual não fosse tão importante, sabe? Como se os defeitinhos do feito à mão, porque a gente sabe que o fazer manual, uma peça de tricô feita à mão, ela vai ter acabamentos manuais, não é acabamento de máquina. Exato. Isso não é defeito, né? Isso é É humanização, tem vida naquela exatamente peça. é uma característica da peça que foi feita por uma pessoa. As pessoas estão falando E bastante ali da desvalorização, mas desculpa concluir, depois a gente fala. não, mas era mais ou menos isso mesmo, que a gente tem que conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu sei que é um trabalho de formiga, que vai levar tempo, mas eu vejo que já está rolando essa conscientização. Já E tem gente, sabe, que tem a oportunidade de comprar. Porque a gente sabe também que, né, no país que a gente vive, as pessoas têm dificuldades financeiras, mas eu vejo que tem muita gente que tem a opção, né, que pode comprar de uma pessoa que fez, ao invés de comprar o mais barato, de comprar de uma pessoa que fez e valorizar o tempo, o material, né, o trabalho, a dedicação, o esforço todo daquela pessoa. E acho que aos poucos a gente tratando de conscientizar as pessoas e da gente, olhar para o nosso trabalho, se valorizar também, porque tem que partir de nós também, a gente também tem que se valorizar. A gente não dá para assim, por exemplo, é, quem trabalha com venda de peças, assim, tentar competir com uma roupa da loja, entendeu? É sim, óbvio que a nossa peça artesanal vai ser muito mais cara. É óbvio. mas sabe Pode aquela falar. história de que fruta podre cai sozinha? Que a gente não precisa ficar metendo o pau, porque aquilo que tá errado acaba aparecendo que tá errado. E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo com a produção em massa da indústria, tá? É isso que a gente estava falando antes. Então, naturalmente, o feito à mão está tomando espaço e está tomando conta por ser melhor e por tornar essa a produção em massa da fast fashion, enfim, todo o resto, obsoleto. Por não, né? Tipo, vai ser naturalmente substituído porque não se sustenta mais. E as pessoas estão Sim, se dando conta disso naturalmente. Então, eu sim, acredito muito. E eu acho assim que quanto mais a gente, como comunidade, se fortalecer e se apoiar e incentivar mais pessoas a fazer, mais forte a gente fica e mais valorizado a gente fica. Então, a gente sim. unir aquela teoria e prática, assim, eu faço e eu uso. Eu uso, eu exponho e eu gosto de verdade. Não é porque eu quero vender e enfiar a goela abaixo das pessoas que aquele meu produto é bom, entendeu? Sim. É ter o orgulho, né, do que a gente Exatamente. está fazendo. Ter um Sim. orgulho, exatamente. E não é o caso, assim, de que, ai, nossa, todas as grandes indústrias precisam acabar para a gente Não, poder dar certo. É só a gente ter que chegar num balanço, entendeu? Para sair dessa discrepância, assim, tão grande. Porque, na real, tem espaço para todo mundo. É só o problema maior no caso, o artesanato ainda está nesse processo. Na verdade, isso não é um problema, isso é uma solução, né? O artesanato está nesse processo de revalorização. Mas também, em contrapartida, ver que
não precisa ser só a indústria a dona de todo o mercado, entendeu? Não Uhum. precisa. Dá pra usar os dois, mas Isso. a gente tem que usar os dois de forma balanceada, na Mas medida do possível, conforme for a acontecendo. própria indústria já está se dando conta dessa mudança e já está incorporando nas suas peças o manual. Sim, Então, né? Então, muitas marcas, desfiles, se tu for ver, São Paulo Fashion Week, né? As últimas, todas as tendências envolvem tricô e crochê, né? Então, eles já estão se dando conta que quem manda no negócio todo são as pessoas, né? Não são eles. Então, assim, o que a sim, gente consome, nós somos os consumidores, né? Então, é por aí que a gente tem que ver o que a gente está consumindo. Claro que isso não é lição de moral, porque obviamente eu consumo fast fashion, a Bianca provavelmente também, e a gente sim, também tá nessa corrida de rato, tentando acertar e não conseguindo o tempo todo, mas a gente tá aqui para fazer pensar, né? Para discutir, sim. problematizar e pensar junto. Sim, mas hoje ainda, assim, eu fazendo a comparação da Bianca, sei lá, de uns 3 anos atrás para a Bianca de agora, é, fugindo bastante, mas não tanto, não sei, talvez fugindo ou não do assunto, mas acho que o consumo é um pouco relacionado a isso, assim, também, desse nosso papo aqui, né? Mas eu era extremamente consumista. E daí hoje, mesmo quando eu, né, necessito de alguma coisa ali, por exemplo, uma calça jeans de uma grande loja de departamentos, eu penso bem antes da calça que eu vou comprar. Eu experimento a calça, daí eu volto para casa, penso na calça, penso eu vou usar a calça, daí eu volto lá e compro a calça. Se eu não achar que aquela Sim. calça ia fazer um bem tão grande para mim, eu desisto, entendeu? Então eu penso bem antes de comprar, eu não compro agora só porque eu acho bonito, eu compro porque vai ser útil para mim. Então a gente tem que pensar nisso aí, sabe? Nesse ponto aí também de quando a gente vai consumir, na questão da utilidade, entendeu? Pra gente gerar, né, não alimentar essa indústria que está sempre nos focando com novidades toda hora, porque esse é E um grande problema. pra gente não acabar ficando preso numa situação que é a seguinte: eu consumo uma coisa que vai me economizar tempo, digamos, um aspiradorzinho. Eu já falei sobre isso? Não, Não. aqui não. Tá. Nem para mim, na verdade. Uh, para eu economizar tempo, né? E o que eu vou fazer com esse tempo que eu estou economizando por causa dessa coisa moderna que eu comprei para minha casa para me facilitar? Eu vou trabalhar mais numa coisa que não faz muito sentido para mim para poder comprar mais coisas, ou eu vou investir esse tempo que eu poupei tendo essa coisa para investir em mim, no meu crescimento pessoal, na minha saúde mental, para estar com as pessoas que eu gosto, sabe? Então, o que nós estamos fazendo com esse consumo nosso? A gente está usando em Ótima prol, colocação. né? Uhum. Porque se é por um motivo, é saudável, ok. Não tem problema esse consumo. Agora, se é por outro, se eu tô trabalhando para poder comprar roupas novas, para ter fotos bonitas e para não sei o que, sabe? Acaba não fazendo mais sentido. E a gente acaba realmente num ciclo vicioso que a gente não consegue sair. Então, eu acho que parece nada a ver com fazer manual, mas não é, porque se a gente tá. Eu pego esse meu tempo para fazer a minha roupa, né? Que já é uma terapia, já é muitas vezes uma ferramenta terapêutica uma questão de depressão, ansiedade, estresse, né? De uma pessoa que usa o fazer manual para isso, já está tratando a sua saúde mental e ao mesmo tempo já está fazendo uma roupa que ela vai usar, que ela não vai precisar gastar, sabe? É tudo meio ligado, assim, que no momento que tu começa a fazer, tu começa a refletir. Eu achei ótimo, perfeita essa colocação, porque o nosso tempo é muito precioso, né? E daí no momento em Exatamente. que a gente. Adorei, porque eu justamente tô pensando num aspiradorzinho de pó, entendeu? Porque era justamente para isso. Eu não preciso perder tanto tempo varrendo a minha casa. Porque eu tô pensando naqueles redondinhos de chão mesmo, sabe? Que Isso, vão se virando isso. sozinho. E Uhum. daí eu pensei, no tempo que eu, né, estaria varrendo a casa, eu posso estar, sei lá, cuidando das minhas plantas, que eu gosto muito mais do que varrer a minha casa. Uhum. Entendeu? É muito mais legal. E eu justamente estava pensando nisso e eu achei ótimo, porque não adianta a gente querer otimizar o nosso tempo só para trabalhar mais e mais e Exatamente. mais e surtar. E fala que a pessoa que já fez isso na vida, que não parava de trabalhar um minuto e eu tava com zero É. qualidade de vida.
É. Então a gente tem que dar valor pro nosso tempo, né? Sim, Isso é esses muito dias eu vi um importante. negócio para regar as plantas, tipo, automático para regar as plantas. Eu pensei, pra que eu quero uma planta então, se eu não vou nem cuidar da planta? A planta é justamente para eu ter o prazer de ver a plantinha, de ter aquele cuidado, né? Tá, e o que eu vou fazer com o tempo que sobra que eu não estou cuidando da planta? Eu vou trabalhar mais para comprar outro regador automático de sei lá o quê, entendeu? Então, Não, a gente daí não aí, vive mais, a gente vira um aí já é escravo. Aí já é a planta mais só para estética do fundo da foto, daí não é para apreciar. Exatamente. Eu adoro as minhas plantas, adoro cuidar delas e fico sentida quando eu não posso cuidar, sabe? Aham. Eu só, a única coisa que me falta é conversar com elas, só isso. Mas é que tem que conversar. Eu não converso, mas dizem que é bem importante tu conversar É, com diz, né? elas. Eu já converso bastante com as minhas cachorras, quem Eu sabe um dia eu boto converso com as nome. plantas também. Eu boto Ah, eu nome nas não. plantas, então. Pronto, Eu acho muito legal. agora a gente caiu no conceito, né? Estamos falando com planta, botando. Mas eu tenho Eu acho certeza que muito quem tá aqui legal. entende. Eu tenho certeza, porque a gente tem muita identificação. É impressionante como a comunidade handmade tem identificação, tem a mesma cabeça. O papo sempre foi muito tranquilo e isso é muito bom. Muito E legal. estamos passando já, né? Já passamos 7 minutos, mas não dá nada. Vamos ver o que mais que falta aqui. Gente, eu tava olhando pro lado aqui, porque o meu computador tá aqui, tá? Daí por isso. Só pra explicar, né, o porquê. Tá, o que, para encerrar, assim, é sobre essa questão do estilo de vida, né? Sobre movimento cultural também, que foi o último item da nossa pauta. Então a gente vai demorar só mais um pouquinho, gente. A gente promete que não vai se estender muito. Que essa questão do estilo de vida, né? De movimentos culturais e tal. Se a gente for parar para pensar há muitos, não tantos assim, há alguns anos atrás, a gente ouvia muito falar de cultura. Falhou agora o nome, meu Deus, me perdi agora. Me perdi. Mas O então, que que é? Deixa eu tentar te é, ajudar. falhou. Falhou total, deu tilt nos parafusos. Vai lá. Demorou para acontecer, né? Demorou para acontecer. Agora sim que eu Parece os caí no meus áudios conceito. pra ti, né? Que eu fico, não sei o que que era, mas outra hora eu te falo. Agora sim que a gente cai no conceito. Ai, tá, mas eu vou passar para o próximo, que é sobre questão de cultura de movimentos indígenas, culturas regionais, entendeu? Que a gente ouvia falar, mas ainda ouve falar, mas parece que não é tanto. Acho que era mais ou menos isso que eu ia falar, só que eu acabei me perdendo no assunto aqui. Mas se a gente for viajar para outros lugares, a gente vai ver que às vezes o artesanato da nossa região a gente não dá tanto valor assim, entendeu? Porque tá ali o tempo todo, a gente tá sempre vendo, e daí a gente acha que é uma coisa tão normal assim que, É, verdade. entendeu? Mas se a gente for, por exemplo, para outros lugares, a gente vê movimentos artesanais muito específicos, assim, de cada lugar. E isso, eu li até um artigo que de alguns itens que são fabricados por artesãos do Nordeste e que são exportados para outros países. Porque Sim, são, tipo, dado como relíquias, assim, sabe? E eu sim. acho que falta isso um pouco, assim, pro todo, para entender o quanto isso é É importante. importante. É Exatamente. importantíssimo. Importantíssimo a gente não apagar essas culturas, né? Porque tu tirar do ser humano a sua ancestralidade, a sua cultura, né, o seu pertencimento àquela cultura dele, isso é muito cruel e é apagar a história, né? A nossa história, a história do nosso país, a história de qualquer lugar, né? Então, aconteceu muito isso com a globalização desde o início, de a gente apagar, homogeneizar. Tipo, existe só uma moda, uma tendência mundial e que todo mundo segue e que é isso que está rolando agora. E isso não tem como dar certo, né? Isso Sim, acaba tendo consequências sérias e a gente não se dá conta disso. E outra coisa, assim, de valorizar o artesanato local e valorizar tudo que é local, a gente se deu conta também na pandemia. Porque muita coisa que vinha de fora, que poderia ser produzida aqui, e não era produzida, que vem de fora. E por que não é produzida aqui? A gente tem que começar a se questionar isso.
né? Porque não há o que não possa ser produzido no Brasil, né? Não sei Exatamente. se tem alguma coisa que dependa de neve, por exemplo, que é só o que não tem aqui. A A gente tem. única coisa. O Brasil é um país cheio de recursos, né? Tudo bem que agora estamos com um país extremamente explorado, né? Mas a gente tem, né? Naturalmente, a gente tem os recursos suficientes para dar conta de tudo. Exatamente. Mas daí eu lembrei o que eu ia falar Fala. de de uns anos atrás. Vamos tentar consertar aqui a parte que eu me enrolei toda. Mas o que eu ia dizer é que há uns anos atrás, não tantos anos assim, a gente estava vendo assim nas grandes lojas um movimento de estampas indígenas e peruanas. E aí Aham. tava rolando uma supervalorização dessas estampas porque estavam na mídia das grandes lojas. Mas por quê? Mas por que que essas estampas não eram valorizadas antes? Se os indígenas já estão aí há muito tempo fazendo essas coisas, entendeu? Era isso que eu ia falar, só que eu me perdi legal. E daí, pense nisso, sabe? Porque às vezes existem muitas tendências que são trazidas. Eu acho tendência maravilhoso, embora a gente não Uhum. precisa seguir todas, porque a gente segue as tendências que combinam com a gente, né? Não precisa Uhum. só porque tá na moda a gente usar. Mas a gente tem que perceber isso, entendeu? A coisa já estava ali. Então a gente pode usar a Exato. coisa mesmo antes dela ficar em evidência na mídia. Isso, Então, mas isso eu acho que tem um movimento muito forte nesse sentido de originalidade, que as pessoas não querem mais ser moldadas dentro de tendências. Então, as pessoas querem ser únicas, mas não como antigamente existia a exclusividade no sentido de excluir, né? Tipo, é uma bolsa muito cara, então é exclusiva, tipo, pouca gente tem. Eu acho que usar esse tipo de gatilho para venda, ele é um pouco problemático, assim, sabe? Então, as pessoas estão já procurando coisas que já estão começando a se conhecer mais e procurar coisas que combinam mais consigo mesma. E aí, de novo, entra o nosso handmade, né? Que nos possibilita isso de fazer da cor que a gente quer, do tamanho que a gente quer, do estilo que a gente quer, né? E é muito mais plural no sentido, né, de opções. E é isso, eu acho que nós estamos no caminho certo de começar a sair dessa homogeneização, como diz a Cintia ali, muito bem colocada, dessa colonização, né? A gente é colonizado, não adianta. mas eu acho que é isso então, né? Encerramos a nossa pauta maravilhosa. Comentem aí, gente, antes da gente fechar aqui pra gente saber se vocês gostaram do assunto. Vou Eu dar uma acho. olhadinha nos Eu comentários acho que aqui. sim. Tem como a gente ver tudo depois? Que eu vi tanto comentário legal que eu não consigo ver Eu não agora. sei, eu não me lembro se fica salvo junto, mas eu acho que não. Não me lembro mesmo. É. A Lua faz um trabalho muito legal com fio de malha residual, que é incrível, assim, porque o que a gente descarta, o que a indústria têxtil descarta de matéria para produzir roupa, e aquilo ali não é reciclado, porque não tem como reciclar aquele tecido e acaba sendo descartado toneladas e toneladas por ano. E aí pegar esse material e fazer um trabalho tão lindo quanto que ela faz, eu fico Sim, apaixonada. eu adoro a Lua, bah, eu acho ela. E É impecável. Impecável, é impecável, maravilhoso. impecável. Eu Aham. já tô com a minha chinela aqui. Aí tem isso também, a gente compra uma da outra e não é porque a gente quer apoiar o trabalho da outra. Não, porque a gente ama, porque a gente acha lindo, porque é Exatamente. perfeito, entendeu? Eu quero aquilo, eu vou usar aquilo o tempo inteiro. Inclusive tem Olha uma só. bolsa do Por Aí Tricotando que eu também comprei, que eu quero buscar essa semana, né? Que a gente também vai se encontrar. Porque Ai, que é legal. isso. Não, um dia depois que acabar essa pandemia louca aí, a gente tem que se encontrar em Porto Alegre, toda essa galera aí que mora na região, né? Dá um Floripa jeito de tem se uma galera encontrar. muito legal também. Aham. Não, a próxima vez que eu for pra Floripa, quando eu fui pra Curitiba, eu já me envolvi lá com as gurias, né? Mandei mensagem, vamos se encontrar. Agora a gente tem que ir se organizando pra fazer isso nos outros lugares também. Eu falo Vem, em Porto vacina. Alegre, gente. Exatamente, tô louca pra virar jacaré, gente. Eu tô Eu falo, esperando. Eu devia ter virado já, não sei se precisa da segunda dose, eu só tomei a primeira. ah, pois é, a Bruna só tomou a primeira, né? Ah, não sei, mas vamos esperar, né, pra ver se tu vira. Tô esperando, tô na expectativa. Mas
Mas assim, ó, a gente fala em Porto Alegre aqui porque a gente mora por aqui, né? Então, é mais fácil para combinar isso num primeiro momento. Mas com certeza eu já combinei com a Lu. Eu disse que quando eu for para Floripa de novo, eu quero conhecer ela e quero conhecer outras pessoas também, fazer encontrinho em tudo que é lugar. Exatamente, estamos precisando se tocar. Exatamente, eu Abraço. adoro um abraço. Olha só, eu tava lendo um comentário aqui da cervejaria, eu esqueci o nome dela, gente. A Cecília, Tá, Cecília, da então tá. Crochê Artilã. A Cecília falou: às vezes as pessoas pedem se eu comprar mais unidades, tem desconto. Ah, Sim. ela sempre explica que é feito à mão e a gente não ganha em tempo, não ganhamos em tempo e material, né? E isso é algo que a gente tá super certo a gente fazer. Não dá pra ceder desconto, gente, assim, É, do nada, entendeu? é. Eu direto recebia propostas, tipo, quando eu vendia, muita gente que me acompanha já sabe que eu vendia roupa, né, e tal, fazia roupa de tecido. E daí, às vezes, aparecia uma pessoa assim, ah, tu faz pra vender na minha loja, não sei o quê. Daí eu disse, olha, eu até poderia fazer, mas eu não vou fazer porque eu preciso valorizar meu tempo, entendeu? Não tem como. Eu até dava desconto para algumas clientes, mas era um desconto humano, assim, não era tipo um Sim, desconto da metade do preço, entendeu? Para pessoa poder revender a minha peça depois. Porque daí não dá, né? Não tem como. exatamente. É impossível, impossível. E daí a É, gente trabalha que nem uma escrava, né? E justamente o trabalho manual é para a gente sair dessa escravidão de depender, trabalhar um monte para ganhar pouco demais, é. né? E a gente tem que se valorizar. Então Eu não dá para problematizo, ceder. eu sou muito problematizadora dessa questão do desconto, porque eu acho assim, o brasileiro tem muito essa cultura do desconto. Mas eu penso assim, eu tô cobrando aquele preço, ele é o preço justo? Se tu tá me pedindo desconto, parece que eu tô tentando ganhar algo mais ali em cima, ou sei lá, sabe? Não tem como eu dar desconto, eu já calculei o meu preço, esse é o meu preço, sabe? É muito complicado isso. E até Eu quando era alguém me dá um louca. desconto muito grande, eu penso assim, tá, então antes tu tava tentando ver se eu ia pagar, e aí se eu pagasse, legal. Tudo bem. Então não era justo, né? Eu era louca de pedir descontos, assim, eu aprendi essa cultura, né? Dos meus ancestrais, digamos assim. Mas eu pedia muito desconto, e daí hoje eu ainda peço desconto só quando eu vou comprar em loja grande, entendeu? Em Sim. loja que rola comissão, tipo, comissão não, mas que, tipo, que tem a margem ali que dá, entendeu? Que tu Não, consegue. e que o desconto já está incluído, né? Exatamente, Ele já exatamente. espera que tu... E se tu Mas não pedir desconto, eles te oferecem. Então já é, né? exatamente. Aí eu peço, por exemplo, né, quando a gente foi comprar as coisas aqui para casa, eletro, essas coisas, a gente comprou o que a gente comprou em loja, a gente pediu desconto. Sim. Mas É coisas diferente, né? artesanais é totalmente diferente, porque a pessoa que fez não foi uma máquina que fez, entendeu? É totalmente Exatamente. diferente. Exatamente. Então, Bom, mas então é isso, eu acho, né? Já estamos a 50 minutos. eu imaginei que isso fosse acontecer. Se Mas fosse tá bom, depender. a gente marca 30 para passar, né? Porque se marca uma hora, daí vai para uma hora e meia. Exatamente. Então Mas tá, então, Bianca. tá. Eu Muito queria te obrigada. agradecer muito por esse espaço. Eu sou uma fã tua desde sempre. Para quem não sabe, a Bianca me ensinou praticamente tudo, sem saber, né? Porque eu era fã dela no YouTube. Então, tudo que eu faço, tudo não, né? Mas a grande maioria das coisas que eu faço eu aprendi com ela. E é uma baita professora que eu recomendo para todo mundo sempre. Ai, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. E é uma grande pessoa também, que agora eu descobri. Mas então tá, eu agradeço muito a tua participação. Fiquei bem feliz que tu aceitou. A gente já tá planejando essa live aí desde o ano passado. Ano passado. E deu um nervosinho aqui, porque a gente ficou com medo de esquecer tudo que tinha pra falar. No fim, a gente conseguiu falar tudo e mais um pouco. Aham. E a gente agradece muito também a companhia de vocês por terem assistido a gente aqui no ao vivo e também para quem agradecemos também para quem vai assistir depois a gravação. Então compartilhem essa live aí com mais pessoas, porque eu acho que é um assunto super pertinente aí e vamos tentar abranger cada vez mais pessoas para criar essa conscientização aí de que o movimento artesanal é a coisa mais legal do mundo aí, que a gente tem que potencializar cada vez mais tudo isso. Exatamente. Um beijo, Então tá. gente. Beijo, Obrigada. gente. Tchau. Tchau.